Amém? Amém, bom dia a todos. Deus abençoe. Enquanto estamos de pé, vamos abrir em Mateus, no capítulo 12, versículo 43 ao 45. Mateus, capítulo 12. E vamos ler alguns versículos. 43, 44 e 45. Amém? Vamos juntos? Vamos ler. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Isto quer dizer uma pessoa justificada, santificada, mas não tem o Espírito Santo. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Hoje vamos falar destas coisas, ok? Vamos orar. Senhor, acabamos de cantar a Ti, somente crer, tudo é possível. Creio, Senhor. Nós, Senhor, queremos fazer essa a nossa oração. Queremos que tudo é possível. Queremos que, bastando o nosso coração crer, nos será feito conforme a palavra que nós pedimos. Conforme o nosso coração vai crer, Tu terás, então, terreno para trabalhar. Porque Tu gostas, Pai, de trabalhar no meio da fé dos santos. Senhor, pedimos, Pai, que nos acrescentes à nossa fé e que removas, nos ajudes na nossa incredulidade, para que, Senhor, de nós saia todo esse impedimento e a palavra possa trabalhar em nós e fazer de nós novas criaturas, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Vivifica a palavra para nós nesta manhã, Pai. Amém, Jesus. Amém? Amém? Podem sentar. Deus abençoe. Hoje temos uma mensagem, já não entregávamos mensagens há algum tempo. Hoje temos uma e queremos, a partir nos próximos meses, produzir mais. A semana passada falamos do estado natural. O meu título foi O que diz o Dr. Branham, e depois eu pus estado físico. E hoje vamos falar do estado espiritual. Amém? Não sei se gostaram da bata, daquela coisa. Eu sei que às vezes uma imagem diferente causa impacto. E às vezes essas coisas ficam na mente das pessoas durante algum tempo. Mas apesar da bata, eu espero que se lembrem do que foi falado, mais do que a bata ou o estetoscópio, ou não sei o quê. Hoje vamos falar do estado espiritual. E eu quero levar isto passo a passo, de grau a degrau, e depois vamos chegar a um clímax. E eu oro para que recebam, entendam este clímax. Amém? Porque quando nós recebemos, quando nós entendemos, isso é luz aos nossos olhos e nós captamos. Amém? E desce ao coração. Amém? Nós estávamos aqui a ler. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Eu disse, isso é uma pessoa justificada, é santificada, o espírito saiu, mas é preciso preencher com alguma coisa. E esse espírito vem com mais 7. Um deles é religioso. Um deles faz a pessoa continuar a ir à igreja e envenenar todos à volta. Amém? Quase de certeza que um deles vai ser esse. E assim, diz Jesus, este homem fica pior do que o que estava quando foi libertado. Amém? Este homem acaba por ficar pior, porque ele traz consigo outros 7 piores do que ele. E diz Jesus, assim acontecerá à geração má, a esta geração má. Agora, o profeta diz na mensagem, eu tenho as mensagens todas aí na folha, para facilitar a tradução. Agora, o profeta diz,
Veem o que é que eu quero dizer sobre demónios? Eles estão a trabalhar, são muito religiosos. Satanás quer ser adorado, ok? Satanás quer receber a glória. Então, quando ele não consegue pôr uma igreja a adorá-lo a ele, não é? Se nós víssemos aí uma igreja a dizer a igreja de Satanás, ninguém lá ia. Amém? Ninguém lá entrava. Mas quando ele não consegue fazer isso, o que é que ele faz? Ele tenta perverter aquilo que é falado para que em vez de Cristo se pregue a mensagem dele. Como ele fez com Eva. Pegou num pregador, naquela serpente, e pôs essa serpente a falar aquilo que ele queria. A palavra com uma perversão. Senão Eva não ia receber. Logo à partida. Se ele começasse a dizer, esquece Deus, esquece isso, Eva não ia receber. Mas o que é que esta é a artimanha que ele tem. Amém? E nós temos que entender o nosso inimigo. Amém? E nós, na semana passada, estivemos a falar daquelas artimanhas que ele tem para nos assustar na parte física. Com nomes de doenças. E depois nós víamos o profeta a explicar-nos a parte natural, que nem é tão complicada assim. Amém? Agora, o profeta diz, muito religiosos. Então o que é que ele tenta? É perverter essa palavra que está a sair do púlpito para que as pessoas comecem a adorá-lo a ele e não a Cristo. Amém? Agora, muito religiosos vão à igreja aos domingos, repetem o credo dos apóstolos, cantam a doxologia, completamente religiosos. Esse é o tipo de espírito que pendurou Jesus Cristo no madeiro. E Jesus disse, vós sois de vosso pai o diabo. Amém? Portanto, pelo facto de ter religião, pelo facto de ter aqueles colarinhos, pelo facto de ter umas vestes, amém? Isso não quer dizer nada. Amém? Agora, eu já ouvi, diz o profeta, eu já ouvi pessoas a chorar e não era Deus. Amém? E ele diz, às vezes o diabo é como o gato, gosta de levar umas festas. Amém? E ele diz, é preciso ser pastor para saber a diferença entre ovelha e bode. Amém? Entre ovelha genuína e lobo com peles de ovelhas. Amém? É preciso ser pastor para ter o tacto, para sentir estas coisas. Houve uma altura em que o irmão Branham estava numa cidade, acho que era Chicago, que era uma cidade grande. Ainda hoje é, mas pronto. E o que é que aconteceu? Houve uma miúda foi curada e ela começou a dizer a toda a gente que foi curada, que foi curada. No dia seguinte, puseram no jornal que o FBI, já ouviram falar, a polícia, as secretas, sei lá, qualquer coisa assim aqui, a GNR, o FBI ia expô-lo no púlpito, como ele era um falso. E as pessoas começaram a ter medo. E aquela rapariga ficou com medo. Ficou triste por ter colocado o profeta naquela situação. E ele disse, não, você não fez nada. Mas não tem medo do FBI? Não tenho medo. Sempre que o FBI veio às minhas reuniões, eles converteram-se. Amém? E depois ele chegou ao púlpito e ele disse assim, eu ouvi dizer, acabou a canção, 5 minutos a conversar, e depois ele disse, eu ouvi dizer que o FBI vinha cá hoje. Era um auditório grande, ele disse que estavam milhares de pessoas lá. E ele disse, então que o FBI venha. E ninguém se mexeu. E ele disse outra vez, que o FBI venha. E continuou a falar. E passado um bocado ele viu de onde é que estava o problema. Então eram 2 pregadores que tinham posto essa notícia. E ele disse, 2 pregadores de uma igreja. Homens de Deus. Amém? E ele disse, vocês os 2 aí, e ele viu-os lá, que ele disse que uma mancha, uma luz o apontou para lá. E ele disse, venham aqui então, venham cá ao púlpito. Porque eles puseram no jornal que o profeta era como aquele Simão o mago, não sei se se lembra da história, que tinha umas asas, que voava e depois Pedro orou e ele caiu, partiu as pernas. Então se eu sou Simão o mago, vocês devem ser Pedro, venham cá então. E o desafio foi, se eu sou Simão, quando vocês vierem eu morro.
Se vocês forem o Simão, quando vierem cá, morrem vocês. Ninguém veio, claro. Amém? Ninguém foi lá. Ninguém o desafiou. Amém? Diz o profeta, eles não eram assim tão idiotas. Eles não eram assim tão burros. Amém? Lucas 14, 31 ao 33. Eu vou ler, não precisam de abrir. Qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ser ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Não? Qual é o rei que tem metade das tropas e não pensa primeiro antes de ir à guerra? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores, pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o profeta usa esta escritura para pregar sobre estas coisas, de demónios. Lembre-se que 200 milhões de demónios que estavam presos junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates era uma fronteira do Éden. Eles estavam ali, mas eles não podiam entrar. Eles estavam ali junto ao Éden, mas eles não podiam entrar no Éden. Eles eram falsos embaixadores. Amém? Eles não podiam entrar nessa terra da promessa. Eles estavam lá presos junto ao rio Eufrates. E quando nós vamos ao livro de Apocalipse, nós vemos que eles foram lançados para matar a terça parte dos homens. Então nós vemos, ok, o profeta chamou-nos, assim diz o Senhor, isto foi a Segunda Guerra Mundial, e diz ele, e depois eles foram libertados sobre a noiva. Ok? Então, nós estamos completamente com menos número. Amém? Cada um de nós tem provavelmente uns 50 demónios só para si. Amém? Certo? Porque noiva, se calhar só há 200 no mundo. Então cada um tinha 1 milhão. Amém? Portanto, cada um de nós tem que lutar contra essas forças do inimigo. Então qual é o rei? Qual é o rei que não se junta primeiro e explica ao seu exército qual vai ser a estratégia? Qual é o rei que, estando assim em tão fraco número, se lança sem sequer pensar nestas coisas? E diz o profeta, ou seja, antes de nós abordarmos os demónios, convém sabermos de que é que estamos a falar. Convém sabermos com quem é que vamos lidar. Amém? Porque eles estão em muito maior número. Ok? O profeta diz, estamos a enfrentar um mundo que é controlado por Satanás. Controlado. Todos os reinos, todas as políticas, têm tudo à mão de Satanás. Tudo. Ok? Tudo isso. E ele diz, Pai, nós oramos, enquanto estudamos o poder dos demónios e o que eles fazem às pessoas, para que tu nos dês grande fé. Porquê? Porque é isso que vence a batalha. Amém? É isso que nos dá as armas para nós vencermos esta batalha. O profeta diz, mensagem de demonologia, domínio religioso, ele diz, agora, quando se diz demónio, as pessoas pensam, isso é um fanatismo. Ele diz, os demónios são tão verdadeiros, tão reais como anjos. E o diabo é tão real como Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se não há inferno, também não há céu. E tal como há um cristão, tem de haver um hipócrita. Se há alguém genuíno, tem de haver também alguém que não é genuíno, que é falso, que é hipócrita, que é mau. Ok? E ele diz, um demónio é lançado para fora, é expulso de uma pessoa enferma. Nos primeiros dias, a pessoa sente-se muito bem. E começa a dizer que está muito bem. E depois diz, eu estou mais doente do que já estava, estou cada vez pior, perdi a minha cura. E diz ele, da mesma forma que a fé tirou aquele demónio, a incredulidade ressuscitou aquele demónio, diz ele. Ressuscitou. Amém? A fé mata, a incredulidade ressuscita. E isso é o que Jesus tinha dito em Mateus. Amém? Ok? Ele sai, a casa está limpa, a casa está adornada, à primeira dor nós começamos a fraquejar. Amém? E o que é que acontece? Nós damos abertura, damos guarida outra vez a problemas.
E não vai ser o mesmo, porque Jesus disse na palavra, e a palavra é verdade, vai ser esse mais 7 piores. Ok? Portanto, nós estamos a falar aqui de enfermidades e coisas assim, e estamos a dizer, isto são forças demoníacas. Amém? Isto são forças do diabo. Que nós temos de identificar, amém? E não ter medo. Amém? Não ter medo dessas coisas. Nós identificamos, e quando identificamos esses problemas, Satanás, mal é exposto, ele sai. Ele sai pelo próprio pé até. Porque ele não gosta de ser exposto. Ele gosta de estar ali escondido, a mudar uma palavra aqui e ali. É assim que ele trabalha. E quando ele é exposto, ele sai sozinho até se for preciso. E se não sair sozinho, amém? Nós estamos aqui. Amém? Não tenha medo. Ok? E diz o profeta então, não os condene. Ok? Essas pessoas, fale-lhes o Evangelho. Essas pessoas que estão com maiores dificuldades espirituais. Ok? Fale o Evangelho. Ok? Estão possuídas de demónio. Não é? São mortais neste domínio mortal, são influenciados por lá. A nossa influência vem de cima. E, portanto, não estamos a lidar contra carne e sangue, mas estamos a lidar contra espíritos. Amém? E muitas vezes é difícil para nós separar a carne do espiritual, para bom e para mau. Quando nós temos que lidar com uma pessoa que está com problemas espirituais, é difícil para nós afastar a pessoa do problema e identificar o espírito. Da mesma forma, quando vemos uma pessoa boa, é difícil para nós afastar, ver o Espírito de Cristo. E nós apegamos-nos muito à pessoa. Amém? E depois começamos a fazer do profeta aquilo que ele não é e essas coisas assim por aí fora. Amém? E começamos a fazer do pastor o nosso Papa, a mesma coisa. E não é para fazer isso. É para identificar o espírito, a influência espiritual. Amém? Não é o homem, quando está demente, possuído do espírito. Quando vê uma pessoa assim, não pense que é o homem, é o demónio no homem. E nunca expulsa um demónio pela atitude errada. É preciso amor para fazer isso. E o amor é a força mais poderosa que há no mundo. Se reparar, o demónio é sempre ódio. Ódio é do diabo. E quando as pessoas odeiam alguém, lembre-se, é um demónio terrível. Não se deve fazer isso. E ele diz, ouve-se tanto falar de demónios, noutra mensagem, chama-se espíritos sedutores. Ele disse, ouve-se falar tanto de demónios nestes dias, hoje já nem se ouve, mas ouve-se tanto falar, mas ouve-se tão pouco sobre como é que nos livramos desses demónios. Amém? E eu lembro-me de ouvir uma história em que, estão a pregar sobre demónios, vamos lá ouvir. E a pregação era, é preciso falar alto. A falar alto é que eles saem. Amém? Não é assim. Eu não me lembro, eu tenho ouvido muitas mensagens ultimamente, com filas de oração. Eu não vejo o profeta a falar alto. Quanto pior o demónio, mais baixo ele falava. Quanto pior o cancro, quanto pior a condição da pessoa, mais ele dizia reverência. Amém? Não é pelo tom de voz, não é por gritar, não é por nada disso. Cancro, tumor, catarata, tuberculose, tudo isto não são coisas naturais, são sobrenaturais, demónios. Demónios no corpo, com tumores e assim. O tumor da catarata, a tuberculose a espalhar-se e outras doenças são demónios. Na forma física. Refletem-se na forma física. E ele disse, esta manhã vamos falar de demónios na forma espiritual na alma. Estão na alma da mesma forma como podem estar no corpo. Amém? Mas Jesus disse, se a casa estiver varrida e preenchida, não há problema na alma. Amém? Não há problema na alma. Mas muitas vezes nós, como é dado tanta ênfase ao batismo do Espírito Santo, nós começamos a dizer que o temos quando não o temos. Amém?
quando a ênfase é tão dada, é preciso o Espírito Santo, que eu começo a dizer que... Eu espero que não. Começa-se a dizer que o tem quando ainda não tem. Só para acalmar a maré. Amém? Mas não é assim que as coisas funcionam. Não estamos Quem é que estamos a enganar? Amém? Não é quem está no púlpito, não. Não é Cristo, muito menos. Amém? Nem ao diabo, não é por dizer que eu agora tenho o Espírito Santo que ele vai fugir. Não pense. Muito mais ali em cima de si. Amém? Agora, ele diz assim: eles estão na alma como estão no corpo. E nós temos de admitir que os vemos nas pessoas. Como doenças ou como comportamentos. Amém? Como influências. Tudo isso são influências. Não sei se se lembram, não sei se já viram uma fotografia. Há uma fotografia do profeta em que se vê umas flores e vê-se amarelo atrás. E o profeta disse, se olhar ali, parece um índio americano. E ele disse, essa era a minha natureza. Ele não diz isto numa mensagem, ele disse a uma pessoa que falou depois. E ele disse, esta é a minha antiga natureza. E o Espírito Santo vai, nós se calhar vamos ler, está aqui, se calhar vamos chegar lá. O Espírito Santo vem e queima a velha natureza, tira de lá de dentro. E ele disse, mas aquela velha natureza está lá. E se reparar na fotografia, está à mesma distância que a coluna de fogo está. Ok? Agora, qual das duas é que vamos ouvir? Qual das duas é que nós... Porque as duas vão estar lá a mandar informação, a mandar mensagens. Qual das duas influências é que nós vamos receber? Amém? Ora bem, sem dúvida, diz o profeta, sempre que os cristãos se reúnem, vemos pessoas que têm esses espíritos dentro delas. Não é desejável. Elas não querem ter isso. Elas dizem, se eu pudesse parar de mentir, se eu pudesse parar de olhar para as mulheres, se eu pudesse parar isto ou aquilo. Agora, isso são demónios. E vêm na forma de religião, muitas vezes. E ele fala, agora, aquele homem, ele está a falar, isto é perguntas e respostas, ele está a falar de um homem que uma vez saltou para o púlpito, tinha para aí 2 metros de altura, e disse, agora vou-te partir todo, vou-te mandar vou-te mandar daqui, vais parar à última cadeira. Ele saltou para o púlpito. Era um púlpito um bocado maior do que este. Mas imagino que eu estava aqui e ele estava ali. Um homem alto, 2 metros, forte. Ele começou a dizer isto. E ele dizia a Escritura. Ele conhecia a Escritura. Ele começou a dizer, víbora da erva, como João Batista dizia. Ele sabia a Escritura. Religioso. Ele diz, agora aquele homem saltou, tinha alguns destes espíritos que saíram daquele endemoniado de Gadara, do Gadareno. Lembra-se do Gadareno? Jesus ia a passar, estava a passar lá pelos túmulos e ele saltou para o meio da estrada. E era um caso tão grave que eles prendiam com as correntes e ele rebentava-as e tudo o resto. E a pergunta foi, onde é que esses demónios estão? E o profeta disse, alguns desses estavam naquele homem. Ok? Algumas dessas pobres pessoas ali em instituições psiquiátricas e assim, a bater com a cabeça na parede, naquelas celas. Lembre-se, os demónios nunca morrem. Os demónios vivem. Mas há uma altura em que os demónios vão ter de morrer. Eles vão ser completamente aniquilados. Mas agora estão vivos e operam de geração em seres humanos. Alguns deles em cancro, outros epilepsia, outros tuberculose, entram na carne, mas eles não têm poder algum até apanharem uma pessoa. Uma pessoa que esteja varrida, adornada, etc. Eles têm de operar com uma pessoa, que nos leva a outro pensamento. O Espírito Santo, da mesma forma, cobre a terra, mas ele precisa de alguém para operar. Amém? O Espírito Santo também precisa de uma casa limpa, varrida e adornada, onde ele possa habitar. Porque ele não gosta de bagunça. Amém?
Ele não gosta de casas que não estão limpas. Amém? De preferência com o sangue na ombreira da porta. Agora, 1 Samuel 28, versículo 6, não precisam de abrir, eu vou ler. Saúl perguntou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Ele desobedeceu, Saúl desobedeceu, não obedeceu ao que Samuel lhe tinha dito. Samuel, entretanto, já tinha partido, e ele andava ali a tentar perguntar, mas nem por sonhos, nem por Urim e Tumim, nem por profetas, nada respondia àquele homem. Então disse Saúl aos criados, buscai uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Eles disseram-lhe lá uma. Então ele vestiu-se, foi lá, eu não vou ler a escritura toda, e ele disse para chamar Samuel. E depois ele perguntou, mas como é que é o homem? É um homem, um ancião, tem uma capa, tudo bem. Pronto, Samuel. E ele disse, porquê que me perguntaste? Porquê que me chamaste? Se o Senhor tem desamparado. Isso agora és inimigo de Deus. Porquê? E ele disse, o Senhor já te tirou o reino e já o deu a Davi. E este era o espírito, Saúl era o espírito de um homem desviado. Ok? Era um homem que teve com Deus, esteve com o profeta, Deus foi com ele e ele desviou-se. E o espírito de um homem desviado automaticamente persegue o eleito. Automaticamente. E foi isso que ele fez com Davi. Amém? Automaticamente a reação é perseguir o eleito. Ir em cima dele. Ok? E diz o profeta, havia 3 formas que eles tinham para encontrar, descobrir coisas acerca de Deus. Um profeta, os sonhos e um Urim e Tumim. Urim e Tumim, lembra-se o que era? Aquele peitoral, quando eles falavam, as pedras, se fosse verdade, a profecia, as pedras iluminavam, se não fosse, não era verdade. E diz, o diabo fez uma coisa falsa, uma imitação de cada uma dessas coisas. Arranjou um feiticeiro em vez de um profeta, arranjou um falso profeta, falsos sonhos, falsas visões, até aqueles que olham para a bola de cristal. Amém? Ele arranjou uma falsificação, tudo isso. Mas Paulo diz que ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Amém? Noutro tempo nós andávamos realmente nessas coisas. Mas Paulo diz, andávamos segundo o curso deste mundo, o príncipe das potestades do ar. Amém? Satanás. Amém? Nós já falamos aqui, na semana passada acho que falámos nisso. Quando nascemos, amém? Nós temos que ter cuidado, porque quando nascemos todos precisam de uma experiência com Cristo. Quando nascemos, Satanás tem autoridade. Amém? Essa natureza tem de ser queimada pelo Espírito Santo. Amém? Satanás tem autoridade para se apegar a nós. Agora, nós andávamos no Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém? Entre os quais, diz Paulo, todos nós, ele incluído, também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, éramos filhos da ira como os outros também. Amém? Portanto, todos precisam de um toque de Cristo. Nós aprendemos por contraste. Amém? Nós damos valor ao branco quando conhecemos o preto. Nós damos valor à saúde quando temos a enfermidade. Amém? E nós damos valor à vida cristã quando somos transformados de uma vida em pecado. Amém? Eu, muitas vezes, uso esta comparação. Amém? Eu vou falar do homem porque eu não sei como é que é com as mulheres, eu sei como é que funciona com os homens. Quando um homem vê uma mulher vestida de uma forma que não é certa, ok? Imoral, não é correto, meia despida, qualquer coisa. Um cristão, amém, vê aquilo, imediatamente, a carne manda uma mensagem errada. Amém? Então, um cristão que tem o Espírito Santo, ok? Ele diz, Senhor, tu não queres que este corpo funcione desta maneira. Trá-lo à sujeição. E aquele pensamento desaparece, é substituído por outro. O negativo é substituído por um pensamento positivo. Amém?
Mas aquele que não é cristão alimenta-se daquele pensamento. Amém? Usa-o. As mulheres têm que pensar no que, sei lá, quando vão ao shopping, vêm aquelas coisas, não podem gastar dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Amém? Aquele vestido assim e tal. Essas coisas assim. Mas eu vou usar este dos homens que é mais familiar. Uma pessoa que não é cheia do Espírito vai se alimentar daquela coisa. E depois chega ao ponto, uma pessoa que está no mundo está sempre a alimentar-se desta coisa. E se nós chegarmos à beira de uma pessoa dessas e dissermos: mas não se deve mentir. Mas eu não minto. E se calhar essa pessoa mente todos os dias. Mas não se deve olhar para as mulheres dessa forma. A Bíblia condena, Jesus condena. Eu não faço isso. Porque é tão natural que nem dão conta. Amém? É tão natural que nem dão conta. Estão lá mergulhados no preto. E não conseguem dar valor ao branco. De forma que se o branco é falado, mas uma vida cristã não há mentira, não há roubo, essa pessoa nem dá conta do que isso é. Amém? Porque está lá mergulhada no preto. Ainda não conhece o branco. Amém? Só uma ilustração para nós percebermos. Jesus diz que pecado é escravidão. Amém? Eles dizem, os fariseus disseram: nós somos livres. E ele disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pecado é escravidão. Amém? E nós que estamos livres, os que estão livres, sabem que realmente isso é verdade. Pecado é escravidão. Amém? Mas para a pessoa que não sabe a diferença, para essa pessoa não é escravidão. Não conhece nada diferente. Precisa de uma transformação. Agora, o profeta diz: quando as pessoas estão debaixo de um espírito errado, podem fazer coisas que agradam esse espírito e elas ficam contentes. Amém? Porque estão a agradar aquele espírito, estão a agradar aquela coisa. Mas nunca vão ficar completamente satisfeitas. Pode operar de duas formas: uma alegria momentânea, ou pode levar a pessoa cada vez mais ao pecado, cada vez mais para longe de Deus. Uma das duas formas. E o profeta diz: o diabo quer levar-nos a operar debaixo da autoridade dele. Às vezes, diz ele, começa de uma forma suave, apenas um pecado. E se ele conseguir apanhar um homem justo, ele pode amarrá-lo ali até ele morrer. E ele faz aquilo que ele quiser. E diz o profeta assim: está a ver? É isso. Nunca vai parar ao céu até que se nasça de novo. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Trazendo para o nosso dia o que é nascer de novo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Amém? E aí, esses são os ingredientes. Água, sangue e Espírito, ingredientes para o novo nascimento. Amém? E o profeta diz: nunca se vai lá chegar então. E ele diz: o diabo vem como se fosse ópio. Sabe? Ópio, uma droga. Pegam numa rapariga da escola, a primeira coisa que lhe dão é pô-la a fumar. Diz ele: essa é a primeira coisa. Isso começa a coisa. A seguir, dão-lhe alguma coisa um pouco mais forte. Depois vai para a marijuana. E depois por aí, até chegar mesmo a um hábito de drogas. E o que é que isso faz? Leva-as à demência. O diabo apoderou-se daquele corpo. Amém? Portanto, diz ele, o diabo está nessas coisas, nesse tabaco. Ele está lá nisso, está lá metido. E diz ele, essa é a sua forma mais suave que ele tem. Daí nós sermos contra essas coisas. Amém? Porque nós sabemos que isso tem uma influência. Agora, se ele vir que você é muito esperto, e se ele vir que você vai apanhar o estratagema, ele não vai deixar passar dos cigarros. Ele vai deixá-lo ficar ali. Porque ele continua a ter alguma espécie de autoridade sobre a pessoa. E às vezes leva 25 anos, 30 anos. Uma pessoa está na igreja esse tempo todo e às vezes só passado
esse tempo todo é que a pessoa se liberta de algumas dessas coisas. Estão debaixo da pregação, estão debaixo da palavra e leva aquele tempo todo. Mas há um dia. Amém. Daí nós recomendarmos sempre às pessoas, não falte à igreja, venha, sente-se. Amém? Semana passada eu fiz uma piada no início sobre quem falta, quem chega atrasado, quem adormece. Era uma piada, amém? Era uma piada. Eu disse, como é que eu disse? Quem falta, Tomé faltou e não viu Cristo. Olha, Cristo apareceu logo quando eu faltei. E ele não acreditou. Depois o outro adormeceu e caiu da janela. E eu disse, tenha cuidado, porque pode não estar Paulo a pregar naquele dia. Era uma piada, não é? Agora, um demónio. Diz o profeta, a tradução dessa palavra é atormentador. Atormentador. Não é? Agora, o demónio que entra na alma é algo que atormenta a alma. O demónio que entra no corpo é uma doença, uma enfermidade. Não é? Algo no nosso corpo. Agora, aqui uma história para nós percebermos estas influências. Ok? Lembra-se daquele episódio da Acabe com Josafá? Josafá, diz o profeta, a Bíblia explica-nos, era um homem justo. E ele foi ter com Acabe, ora bem, Ramote Gileade é nosso. Acabe é nosso. Então, mas os filisteus, acho que eram os filisteus, estão com Ramote Gileade. Temos escritura para avançar. É nosso, foi-nos prometido. Ok, vamos ver o que é que o Senhor diz sobre isso. Chamaram 400 profetas de Baal. Eles começaram lá a dançar e tal, a falar aquelas coisas. E começaram a dizer, vai, o Senhor é contigo, te vai dar na tua mão Ramote Gileade. E Josafá olhou para aquilo e disse assim, não há mais um, só mais um. Se calhar vou pedir uma segunda opinião. Isto não me cheira este diagnóstico. Vou a outro médico. Não há mais um aí. Eles foram buscar Micaías. Ok? E eles começaram, estes 400 profetas começaram a dizer assim, ó Micaías, vais dizer o que eu te disse. Se não, ok? E Micaías disse assim, eu vou dizer o que o Senhor me disser para falar. Ele chegou lá, eles perguntaram-lhe, então Micaías diz lá, ele vai que o Senhor te vai abençoar. Ele nem orou, nem nada, vá lá, Micaías, diz lá a verdade. E ele, vai que vais morrer, Israel está espalhado como ovelhas sem pastor. Estes profetas ficaram, não é? E bateram-lhe, e puseram-no preso e não sei o quê, e ele disse assim, Micaías disse, eu vou dizer, isto é o profeta que está a explicar esta história, ele vou dizer, e Micaías disse, eu vou dizer onde é que está o problema aqui. Eu tive uma visão, e vi Deus assentado no seu trono, e eu vi os exércitos do céu à sua volta, e nós sabemos que a palavra de Deus já falou maldição sobre esta Acabe. Da forma como ele se tem comportado. Diz o profeta, não se pode abençoar aquele que Deus já amaldiçoou, nem o diabo, nem Balaão pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Amém? Não pode. É algo individual. E Deus disse, na visão Deus disse, quem é que eu posso mandar para enganar Acabe? Porque é preciso que a palavra de Elias se cumpra na vida deste homem. Agora é a altura. E um espírito de mentira, não é um anjo, certo? Não foi um anjo que disse isto. Um espírito de mentira disse, eu vou lá e vou seduzir Acabe através daqueles pregadores e fazer com que Acabe vá lá para que a palavra de Deus se cumpra. Isto é um demónio completamente sujeito à vontade de Deus. Amém? Também acontece isto. Mesma coisa com Jó.
Amém? Jó não tinha problema nenhum, a sua alma estava correta, ele fazia tudo direitinho, mas o seu corpo sofreu num certo momento. Amém? E diz o profeta, espíritos, eles andam no mundo, são demónios, vão a lugares, entram no meio dos homens, entram no meio dos ministros. Amém? Entram no meio dos membros da igreja, entram no meio de boas pessoas e fazem com que entrem numa ilusão. Dizem coisas, fazem coisas, ensinam coisas, praticam certas coisas, tudo contrário à palavra de Deus. Amém? Às vezes vê-se isso. Às vezes vê-se pessoas, tive uma palavra do Senhor e nada acontece. Deus disse-me para fazer isto, o Espírito disse-me para fazer aquilo, eu fui guiado e é só morte e destruição. Ok. O profeta explica assim. Há aqui um rio. Vamos-lhe chamar o rio da vida. Aqui está tudo sujo e de vez em quando há uns pontos de luz. E esses são os eleitos no meio do mundo. E ele disse, e agora nós temos duas formas de influência sobre este rio. Duas formas que podem influenciar aqueles que estão neste rio. Ele disse aqui, deste lado para baixo, vemos os demónios, os perdidos, e o inferno e o diabo. E aqui para cima nós vemos o Espírito Santo, as regiões dos salvos, e vemos o céu e os anjos e Deus. E um desses domínios, um de baixo, outro de cima, estão a influenciar aquilo que se passa aqui nesta terra. Aquilo que se passa aqui no nosso meio. Amém? Aquilo que se passa aí, agora, neste momento. E aqui. Amém? Um desses dois domínios está a influenciar aquilo que está agora a acontecer. E o profeta diz, o diabo, por estes espíritos, influencia o homem. Veja, a seguir aos anjos, a seguir a Deus, e cada mortal é influenciado por um destes mundos. Em certos momentos, nós podemos estar a ser influenciados pelo Espírito, e a seguir, no dia seguinte, na hora a seguir, podemos ser influenciados por espíritos errados. E nós temos que estar atentos. Amém? Nós temos que estar atentos a quem é que estamos a ouvir quando estamos a fazer, qual é o motivo, qual é o objetivo, qual é a tarefa. E é assim, diz o profeta, por motivos que nós entendemos qual é a influência, qual é o espírito. Amém? É assim. Alguém veio no outro dia, disse assim, irmão Branham, acha que eu devo fazer? Acha que é errado se eu fizer isto? E diz ele, porquê que me está a perguntar? Veja, se há essa dúvida, deixe isso de lado. Não faça. Ele foi-lhe perguntar, será que é errado eu comprar agora assim não sei o que era, mas vamos imaginar. Será que é errado eu comprar um iate? Eu gostava tanto de um iate. E ele disse, porquê que me está a perguntar? Se essa luta está dentro de si, não faça isso. Amém? E depois isto é muito importante que ele vai dizer agora. Espíritos sedutores. Muitas pessoas vêm ao altar para receber a oração com uma fé intelectual. Amém? Uma fé aqui. Só aqui. Nada aqui. E diz ele, a fé e a esperança batalham uma contra a outra. Amém? A esperança é uma coisa muito bonita, que até fala a Escritura, mas põe-na sempre no futuro. Nunca é para hoje. E a fé agarra na Escritura e coloca aqui, hoje, agora, presente. Amém? A fé vai, estende o braço, pega naquela Escritura e é para hoje, é para agora. Amém? Ok? Muitas pessoas vêm com fé intelectual. E quando nós vamos ver esta fé intelectual, se nós formos pesquisar aquela Escritura que diz os demónios também creem e estremecem, esse crer é fé intelectual. Os demónios creem porque estão num domínio espiritual e eles sabem que Deus existe. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus e estremecem. Eles sabem disso. Olha este espírito de mentira ali, todo mansinho. Amém? Olha o espírito... Olha Satanás a dizer a Deus,
andei a ver o mundo e pronto, realmente vi lá Jó, deixa-me ir só lá e tal. Deixa-me, a pedir por favor. Amém? Olha como é que estes espíritos se comportam na presença do Deus Altíssimo. Amém? Agora, esta fé intelectual é uma fé tão boa como a desses demónios. Amém? Produz tanto como eles. Está na mente, diz o profeta. Creem porque ouviram. Creem porque sabem que é o melhor a fazer. Ok? Creem porque sabem que é o melhor a fazer. Mas não é para isso que Deus está a olhar. Ele não olha para essa fé intelectual. Ele olha lá para o coração. Ele olha para o interior onde Deus está. Quando isso vem ao coração, tudo é possível àquele que crê. Amém? A sua confissão vai em encontro com a sua vida. A sua vida fala mais alto do que essa confissão, do que as palavras da sua boca. Mas quando a sua confissão diz uma coisa e a sua vida vive outra, há algo de errado. Isso é porque tem uma fé intelectual. Amém? Portanto, quando dizemos que temos o batismo do Espírito Santo e a nossa vida não mostra isso, é uma fé intelectual. Nós intelectualmente cremos que temos o Espírito Santo. Mas se formos à luz da palavra, há certas escrituras que estão toldadas. Nós nem as vemos. Passamos por elas e elas não nos dizem nada. Porque falta o trono no coração. Porque é aí que Deus quer ficar. Não é? Ele não quer ficar aqui. Isto é onde Satanás trabalha. Esta é a torre de controle de Satanás. Mas Deus decidiu que queria que a sua torre de controle fosse ali dentro. Amém? Agora, e isso mostra que no exterior há um conhecimento de Deus, mas no interior há o demónio da dúvida. E eu creio em cura divina, mas não é para mim. Vê? Podia ser assim, talvez fosse assim, mas eu não creio. Lá dentro, a boca diz amém a tudo, ok? Lá dentro, estamos a falar ali dentro. No exterior, sim, sim, sim. No interior, a consciência diz não, não, não. Eu ouvi uma afirmação do irmão Neville, diz o profeta. O pobre povo americano, agora americano meta-nos a nós porque é igual. Eles mandam as roupas lá para a África. Mandam as roupas para vestir os meninos da Índia. Está certo? E andam aí todos nus, no meio da rua. Provavelmente deram as roupas todas aos missionários. Porque agora os pagãos começam a usá-los. Os tribais começam a andar vestidos e aqui andam todos nus. E eu digo-lhe, há algo pervertido. E é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. São demónios que o fazem tirar a roupa. É possessão demoníaca. Nudez de propósito, diz o profeta, é possessão demoníaca. Nudez que não é de propósito é Laodiceia. Também é errado. Estão nus e nem dão conta. Amém? Quando é de propósito, já não é cegueira. Amém? É mesmo um demónio. Agora, diz o profeta, com a fé intelectual você diz, irmão Branham, eu creio na Bíblia. A vida diz que não. Nabucodonosor era um grande homem, mas por causa do seu orgulho, Deus deu-lhe o espírito de um boi e deixou-o comer erva durante 7 anos e as unhas cresceram como algumas destas mulheres aqui. Está certo? E ele estava possesso de demónio. Amém? Agora, tenha cuidado quando vai falar isto a alguém lá fora. Amém? Não é para isso que eu estou aqui. Eu creio que estou a falar para uma igreja madura, que entenda estas coisas. Agora, se a sua tia tem as unhas compridas, não lhe vá dizer que tem o espírito do boi de Nabucodonosor, porque não vai funcionar. Amém? Não é para isso que eu estou aqui hoje. Amém? Até pode ser verdade, ok? Mas não diga, pelo menos não diga dessa maneira. Agora, o maníaco de Gadara
estava tão rendido ao diabo que esses demónios falavam pela boca dele. E diz o profeta, você pode estar tão rendido a Cristo que Cristo vem e fala pelos seus próprios lábios. Amém? É preciso o mesmo nível de mergulho no Espírito. Da mesma forma que para aquele maníaco, no natural, tudo era possível, e ele declarava a toda a gente aquilo que estava dentro dele, da mesma forma é possível estar tão mergulhado do Espírito de Cristo que as nossas palavras manifestam aquilo que está em nós. E nada é impossível no Espírito. Amém? Agora, claro que os demónios saíram, porque mataram os porcos. Continua o profeta a explicar. Levou-os a um ataque, levou-os a uma convulsão. Já viu uma pessoa que tem um ataque temperamental? É isso, é a mesma coisa. São esses demónios. Foi o que lhes aconteceu. Já viu, quando vir alguém a ter um ataque temperamental, diga, já sei o que é que aconteceu em Gadara agora. Exatamente a mesma coisa. E mais alguns demónios que entrem lá e a pessoa acaba por ficar demente, louca. Só precisa de mais alguns. Ele diz, os médicos vão lhe dizer, o primeiro estado da demência é esse temperamento. Ele diz, foi a Clínica Maio. Ainda hoje existe. Referência na medicina. O primeiro estado da incapacidade mental é esse temperamento que nós tantas vezes deixamos que venha ao de cima. Tantas vezes nós deixamos que isso aconteça a nós. É o mesmo índio que o profeta estava a falar. É a mesma coisa. Nunca viu tantas vezes o profeta a dizer, tenho 40 anos, já sou velho. Os índios é que falam assim. Amém? Os índios chegam aos 40, já estão velhos, morrem com essa idade. 50. Amém? Era aquela natureza, era assim que ele era. Agora, para ele foi uma profecia, mas deixe ficar com ele. Amém? Para nós, não tome isso. Agora diz o profeta, diz ele assim, o ministro chegou à minha beira e disse-me assim, diz ele, de uma igreja que não crê em cura divina, acha mesmo, diz esse ministro, amém? Ministro, homem de Deus, acha mesmo que se Deus se encontrou consigo e lhe disse para orar pelos enfermos, você pode chegar ali ao hospital então e dizer, todos os enfermos levantem-se e sigam-me, se então você é um homem enviado de Deus. E todos eles tinham de o seguir. Eu disse, irmão, você foi chamado a pregar o Evangelho da salvação por Cristo? Fui. E disse ele, então vá ali ao bar, ou ali ao bar lá na Baixa, onde eles estão todos a beber, e diga, venham, sigam-me, estão salvos. E diz ele, eu podia fazer isso se eles crescem em mim. E diz o profeta, da mesma forma, eu podia levantá-los a todos no hospital se eles crescem em mim. Amém? Portanto, a que é que nós estamos agarrados para podermos ter a cura? Amém? No tempo do profeta falavam tanto, curador divino, e diz ele, qualquer ministro, a única coisa que ele faz é mandar embora o demónio da incredulidade. Mais nada. É só isso. E que demónio é que hoje nos está a impedir? Qual é? Amém? Estou a chegar ao meu clímax. A cura divina está ao alcance de todos. Qualquer pessoa. O profeta diz, é como se fosse um manto aqui por cima da igreja. É como se fosse, parece, ela às vezes via mesmo e dizia, parece branco, parece aquela cor do leite que está aí em cima. Era só agarrar e as pessoas começavam a sair das cadeiras de rodas. Amém? Mas não ponha nessa altura. Não ficou lá. A única coisa que ficou naquela altura é que Malaquias 4 é o último sinal para os gentios. Amém? Isso, eu digo amém já com isso. Amém. Não, nenhum de nós vai agora percorrer o mundo a curar toda a gente. Não. Ok, acabou, foi o último sinal para os gentios. Mas
Quem é que nos tirou a salvação até agora? Mandamos justificação para o lixo? Mandamos santificação para o lixo? Mandamos o batismo do Espírito Santo para o lixo? Não. Continuamos a aceitar isso tudo. Continua ao alcance da igreja. Amém? Portanto, diz o profeta, a cura divina está ao alcance de toda a gente. Cada um que é cristão tem o direito de orar pelos enfermos. Se houver alguém entre vós doente, chame os presbíteros. Isso são os diáconos. Isso são os anciãos. Chame o seu pastor. É para isso que ele está ali. Para ir e orar por si. Não olhe para os sintomas. Se olhar para os sintomas, vai-se perder. Qualquer homem que já olhou para as coisas naturais, perdeu a sua vitória. Para nós vermos como é que estas coisas funcionam. Se eu tiver aqui a minha mão, não é? Só para nós vermos como é que isto é simples. Se eu tiver a minha mão e tiver aqui uma coisa transparente a prender, passado um bocado, eu não vejo, mas é algo transparente que está ali a prender. Passado um bocado a minha mão vai ficar vermelha, começa a inchar, eu começo a perder a capacidade de mexer a minha mão, ela começa a ficar pior, começa a definhar, começa a apodrecer ao fim de meses, ok? Se eu não deixar o sangue lá passar. E o profeta diz assim, uma pessoa que está cega, uma pessoa que está surda, o médico vai dizer, o nervo morreu. E pergunta ao profeta assim, ok, se o nervo morreu, porquê é que não morreu o resto? Aquilo é um sistema. Os nervos são sistemas, vão do cérebro até lá. Se aquele morreu, porquê que só morreu naquela ponta, no ouvido, no olho? Porquê que não morreu o resto? E diz ele, é aquele espírito que está ali. É aquele espírito. É como se fosse uma coisa transparente que eu tenho aqui. Se eu tirar, pode demorar algum tempo, mas a mão vai voltar a como estava. Não me parece assim tão difícil agora curar um cego, pois não? O que é preciso fazer? É tirar aquele demónio. Só isso. Amém? Só isso. Mas este tempo que eu estava aqui a falar, é um grande problema. Um grande problema para a nossa fé. Noé esperou 120 anos. Abraão teve de esperar 25 anos. José teve de esperar qualquer coisa como, 20 anos. Moisés teve de esperar 40, lembra-se? Jonas teve de esperar 3 dias. Mas 3 dias dentro da baleia, olha que é muito. Amém? Olha que é muito. Mas ele teve de esperar, todos tiveram de esperar. E às vezes Deus dá-nos um pensamento genuíno e nós não o dizemos. Fica ali. E enquanto ali está, não serve de nada. Amém? Enquanto ele está aqui na mente, não passa de um pensamento. Mas quando nós o confessamos, o que é que isso é? Passa a ser a palavra, passa a ser a própria palavra de Deus. Amém? Se Deus nos dá o pensamento e nós o expressamos, essa é a palavra do próprio Deus. Isso é assim, diz o Senhor. Amém? Tal como Deus a colocar na mente de Moisés para trazer as moscas à existência. Se ele mantivesse aquele pensamento lá, nada ia acontecer. Mas ele recebeu aquele pensamento, ele falou e aquelas moscas vieram. E cada promessa, diz-nos a Bíblia, é uma semente. Amém? Cada promessa é uma semente. E a semente, quando é colocada na terra e quando é regada, ela produz a vida. Amém? Quando nós vamos a Apocalipse 19, nós vemos os juízos lá falados. Amém? Está lá colocado. Amém? Está lá um pensamento. Está escrito, é um pensamento. E depois vem Elias. Depois vem Malaquias 4. Amém? O Elias dos nossos dias. E ele, nas mensagens dos selos, fala aqueles juízos. Amém? Agora está falado, é uma semente e tem de acontecer. Amém? É uma semente, está falado, tem de acontecer. Quantos anos já passaram? Não interessa, tem de acontecer, está falado. Amém? O pensamento de Deus veio, foi falado. Romanos diz,
Irmãos, o bom desejo do meu coração, a oração a Deus por Israel é para salvação. Têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Portanto, quem é que é justo? Quem é que tem a justiça de Deus? Amém? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A justiça é dada pela fé em Jesus Cristo. Amém? Agora, Moisés descreve a justiça pela lei. O homem que fizer a lei vai viver. Mas a justiça pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que é que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, está no coração. Amém? Essa é a palavra da fé que nós pregamos, a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus, no coração creres, no coração, não é no intelecto, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, esta de Deus. Amém? Com a boca se faz confissão para a salvação. E ele diz, mais à frente em Hebreus, Jesus Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Se nós não tivermos confissão, não há nada para que Deus possa interceder. Não há nada com que Ele possa usar. Ele não tem terra para trabalhar. Amém? Mas se nós confessamos, o nosso sumo sacerdote começa a trabalhar. Amém? Se nós confessamos, o sumo sacerdote, o Deus Altíssimo, Ele já tem qualquer coisa para fazer. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Se eu chegar ao púlpito, se eu começar a dizer, eu tenho a justiça de Jesus Cristo em mim, todos se ofendem. Todos dizem, quem é este homem? Quem é que ele pensa que é? Amém? Todos se iam ofender. Quando eu estou apenas a me confessar a promessa da Escritura. Amém. Independentemente daquilo que eu vivo. Independentemente daquilo que me tenha acontecido. Amém? Essa é a confissão. Essa é a palavra da fé. Desceu ao coração. É um pensamento de Deus. Foi falado. Tem de acontecer. Amém? Portanto, diz o profeta, confessa a cura independentemente de como é que se sinta. A doença está neste mundo por causa do pecado. Amém? Mas no Calvário, Ele destruiu o poder do pecado, falámos isso na última semana. E depois então, o que é que acontece? Esse poder da enfermidade está acabado. Amém? E quando nós confessamos a cura, independentemente de como nos sentimos, de como é grave aquele problema, olhe para um cego e um surdo. Eu vou passar a olhar de forma diferente para isso. Quando eu li aquilo, eu passei a encarar de forma diferente. Não passa de um elástico ali preso por um demónio que precisa de ser repreendido. Amém? Portanto, confessando a cura, independentemente de como é que nos sentimos, o sumo sacerdote agora começa a trabalhar. E o tempo está nas mãos dele. Podemos estar no ventre da baleia. Amém? São 3 dias penosos, são. Mas a salvação foi falada. Portanto, fale, tem de acontecer. Deus não promete milagres. Ok? Deus não promete milagres. Não tem de acontecer assim. Mas Ele promete cura divina. Amém? Ele promete libertação. Ele promete queimar a velha natureza. Amém? Aceitai o dom de Deus. Ele dá aqui uma receita. Aceite, comece a confessar, diga às pessoas que está salvo. Diga, eu estou salvo. E as pessoas dizem, não vejo diferença nenhuma, mas creia que isso aconteceu. Está certo? Como mantenha a sua confissão. E passado um pouco vai operar a justiça. Amém? Todos os vizinhos, toda a gente, confesse a sua confissão. E isso vai operar essa justiça que é de Cristo. Diga a toda a gente, diga que está salvo, diga que está curado, porque crê. Comece a confessar. O que é que aconteceu? O que é que o mudou? Foi o sumo sacerdote da sua confissão. Sentado à destra do Pai. Tornando em coisas boas aquilo que nós agora estamos a confessar. E é a mesma coisa com a cura. Aceite-o como curador. Renuncie a esses sentimentos. Não é por sentimentos, é pela fé, diz ele. Ele diz, diga que está curado, creia que está curado, haja como se estivesse curado, junte-se com aqueles que creem na cura e Deus vai fazer com que fique uma pessoa bem. Não vai
falhar. Amém? Não vai falhar. Nós plantamos a semente pela nossa confissão, pela nossa profissão que nós fazemos. E todas as promessas do livro são nossas. Assim que eu vejo, eu confesso, começa a operar justiça e vai operar a cura. Amém? Marcos 16. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nem sequer falam em oração. Amém? Nem sequer é preciso. Amém? É uma promessa. Impor as mãos sobre os enfermos, nem sequer é preciso orar. Não é o poder nas mãos. Não é o poder... Onde é que ele está? Não é o poder nisto. Amém? Não é nada disto. É a fé. Os sintomas não querem dizer nada. Minha esposa, durante 20 anos, ok? Não sei se já disse aqui. Durante 20 anos, usou uma coisa para asma. Uma bomba para asma. Eu disse, usa isto. O irmão Branham orou por isto. É como os ossos daquele morto que caíram na cova de Eliseu. Os ossos caíram lá e o morto levantou-se. Amém? Mesma coisa. Paulo disse numa das suas cartas, em Atos, está escrito em Atos 19. Ok? Levavam do corpo de Paulo lenços e aventais e os enfermos eram curados. Para mim, esta coisa aqui, coloca este profeta ao mesmo nível de Paulo. Porque acontece igual. Eu disse-lhe, usa isto. Amém? Passado uma semana e pouco, eu pedi outra vez de volta. 20 anos a usar aquela coisa da asma. Com asma. Nunca mais teve nada. Amém? Nunca mais teve nada. Acha que é isto? Acha que é isto? Amém? Mas temo que, diz Paulo, assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, assim também os vossos sentidos são corrompidos e temo que se apartem da simplicidade que há em Cristo. O nosso corpo deve ser templo do Espírito Santo. Amém? Deve ser dedicado ao Espírito Santo. A Escritura ensina-nos a fazer assim. Quando nós entretemos outro espírito. Amém? Quando nós entretemos outro espírito, estamos a cometer adultério espiritual. Amém? Estamos a fazer isso. Tal como Eva cometeu com a serpente, quando nós sentimos o corpo a pedir coisas que não são puras. Quando a velha natureza vem e começa-nos a levantar e a fazer isto e aquilo, amém? Lembre-se, vamos ter que responder a Deus pelos espíritos que estamos a permitir neste corpo, que é suposto ser templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nós aprendemos com a Escritura que é muito tímido. Amém? É tímido. E não gosta de certas coisas, sai. Amém? É por isso que o profeta ensinava na ordem da igreja a manter o local separado e não deixar as crianças andar para aí a correr e ter cuidado com a música que se toca, essas coisas todas. Amém? Porque o Espírito Santo pode subir. Amém? E portanto, quando nós tivermos estes pensamentos, amém? Se não fizer outra coisa, pelo menos faça isto. Coloque debaixo do sangue. Diga, troque um pensamento por outro. Diga o que é negativo, passe para positivo. Faça isto, faça isto, faça isto. Eu vi uma pessoa a dizer assim, diga à sua esposa que a ama. Mas eu não amo. Mas prega essa mentira. Prega essa mentira que ela vai tornar-se verdade um dia. É o poder da palavra falada. Amém? Pregue nisso. Fale isso. Deixe sair da sua boca. E Deus vai fazer com que aconteça. Amém? Fale essa coisa positiva. Amém? Faça com que isso seja o motor da sua vida. Amém? Diga assim, Senhor,
traz este templo que é teu à sujeição. E mesmo que ainda não seja o templo dele, ele vai se sentir bem recebido e vai entrar. Amém? O profeta dizia, aqueles que querem receber o Espírito e dizem assim, eu já recebi, vou para casa, não são os que o recebem. São aqueles que se fecham e dizem assim, eu não saio daqui. E houve um pregador que até fechou a porta, pôs assim umas tábuas, pregou as tábuas, não saio daqui, enquanto não receber o Espírito do alto. Não demorou muito. Amém? Não teve que esperar 120 anos. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, a palavra foi falada, que possa gerar agora, Senhor, a semente, possa gerar algo, Senhor, em nós, de diferente. Porque foi para isso que nós aqui viemos, Pai, para nos sentirmos diferentes e mais apegados a Ti. Senhor, deixa-nos, Senhor, também ter ser voluntários, Pai, para também nós nos fecharmos até que a promessa do alto venha. Senhor, olha, Pai, para as nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a identificar onde é que nós podemos, Senhor, mudar, onde é que nós podemos crescer, qual é aquela escritura que ainda não diz amém no coração em nós. Qual é aquele versículo que ainda não se está a manifestar na nossa vida? E, Senhor, que a nossa vida, Senhor, se submeta a Ti. Senhor, manifesta, Pai, em nós esse poder, Pai, porque é poder da Escritura, para que se algo estiver em nós que precisa do toque, Senhor, que possamos responder ativamente, possamos, Senhor, deixar de lado essa vergonha de, eu não vou dizer porque eu tenho esse problema, mas não vou dizer porque vão pensar que isto e aquilo. Senhor, esse espírito move-se no meio do cristianismo há muito tempo. Mas, Senhor, é a Escritura também. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Lá em cima. Diante do meu Pai. Senhor, tira isso de nós, Pai. E ajuda-nos a sermos vasos, em primeiro lugar, limpos, separados, dedicados. E, Senhor, manifesta-te, Pai. Manifesta, Senhor, essa promessa pela nossa confissão. E que isso opere, Senhor. Opere um fruto novo, Pai. Um resultado novo, Pai. Senhor, é tempo, Pai, de dedicação. É tempo, Pai, de manifestação da palavra falada, Pai. É tempo, Pai, de a nossa vida subir no patamar cristão. É tempo de nós subirmos uns degraus do nosso entendimento espiritual. É tempo de abandonarmos as coisas de menino e nos focarmos naquilo que Tu estás à espera de ver. Senhor, dá-nos fé, Pai, para irmos do terrestre ao celeste, Pai. Dá-nos fé para crescermos daquilo que é terreno e passarmos para aquilo que é celestial. Porque isso vai produzir em nós frutos dignos do Teu nome, dignos de arrependimento. Senhor, manifesta, Pai, em nós esse sinal, Pai. Porque nós sabemos que aqueles que tiverem o sinal exposto, Tu passarás. Esse juízo, essa condenação passará por cima, porque o sangue está lá colocado na ombreira da porta, Pai. Obrigado, Senhor. Olha agora, Pai, para o nosso coração,
Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.